Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje nós vamos estudar Doutrina e Convênio, seção 120. E esta revelação aqui é apenas um versículo. Então eu vou ler o cabeçalho dela para a gente saber o contexto histórico que estava acontecendo para essa revelação aqui ter sido recebida. Tá bom? Então vamos lá. O cabeçalho dessa revelação aqui diz o seguinte: revelação dada por intermédio de Joseph Smith, o profeta, em Far West, Missouri, no dia 8 de julho de 1838, tornando conhecida a disposição dos bens dado como dízimo, conforme indicado na revelação anterior à seção 119. Então, por que que aqui, né, eu me fiz essa pergunta, né, e aí eu fui atrás de uma resposta e aí eu vou compartilhar com vocês. Por que que nessa revelação aqui está citando a seção 119? Nós estamos estudando a seção 120, está citando a seção 119 aqui no cabeçalho. Porque é a mesma revelação, tá bom? Se nós repararmos, a seção 119 também foi recebida no mesmo dia, no dia 8 de julho de 1838. Era uma revelação só que o Senhor deu. Porém, aqui, eles decidiram, na hora de publicar, fazer duas publicações. Fez a seção 119 e a seção 120, né? A seção 120 aqui ficou com apenas um versículo, né? Não era mais fácil ter pegado esse um versículo e colocado lá na seção 119? Por que colocaram seções separadas, se era a mesma revelação? Tá bom? Essa foi a pergunta que eu me fiz ao estudar essa escritura. Porque tanto a seção 119, como a seção 120, elas falam sobre o dízimo. As duas falam sobre o dízimo. Então, qual que é a diferença aqui? Por quê? Bom, aqui quiseram fazer uma distinção de uma da outra. Na seção 119 é falado ali de como os membros da igreja eles devem contribuir pagando seus dízimos e ofertas, tá bom? E na seção 120 ela fala aqui de como o Senhor utiliza esses recursos, como é a distribuição. Então, um é como receber, a seção 119, a segunda aqui, a seção 120, é sobre como distribuir esses recursos. E aí, então, fez essas duas sessões separadas para mostrar uma distinção uma da outra, tá bom? Então, basicamente, essa foi a diferença que eu achei aqui, e aí fizeram essa distinção. Vamos pegar aqui e ler a seção 120, versículo 1, né? É só um versículo, aliás. E aí, então, eu vou fazer alguns comentários sobre esse versículo aqui. Versículo 1 diz assim: em verdade, assim diz o Senhor, chegado é o tempo em que sua distribuição será feita pelo conselho composto da primeira presidência da minha igreja, e do bispado e seu conselho, e de seu sumo conselho. Por minha própria voz, ele diz o Senhor. Assim seja. Amém. Então vamos lá por parte aqui, né? O Senhor começa esse versículo dizendo, em verdade, assim diz o Senhor, chegado é o tempo em que a sua distribuição, ou seja, a distribuição dos recursos da igreja, né, do dízimo, das ofertas aqui, ela será feita pelo conselho, composto pela primeira presidência que nós temos na igreja. Depois ele fala aqui do bispado presidente e o bispado, né, e os seus conselheiros, que é o bispado presidente, e o sumo conselho, que é o coro dos 12 apóstolos. Então, ele fala sobre esses três. Aqui mostra que a questão dos recursos da igreja para a distribuição do dízimo, tá bom? O que fazer com o dízimo, ele não é feito por uma pessoa só, tá bom? Não é uma decisão de uma pessoa só. Aqui é um conselho. Aliás, a gente viu aqui, leu 3 conselhos, tá bom? A primeira presidência, o coro dos 12 e também o bispado presidente. Se nós formos ler lá Atos, capítulo 6, logo no comecinho, a gente vai ver que os apóstolos estavam com dificuldade em administrar os recursos da igreja. As pessoas começaram a reclamar, né? Ah, não está chegando a ajuda, não sei o quê. Aí, então, por que isso estava acontecendo? Porque eles estavam tentando pregar a palavra de Deus.
E aí eles não conseguiam pregar a palavra de Deus e administrar esses recursos, né? Ajudar as pessoas. E aí Pedro fala, olha, não é razoável que nós deixamos o ministério de pregar a palavra de Deus para servir à mesa, para dar de comida para as pessoas. Os dois é importante. Então, o que eles decidem? Eles fazem um conselho, eles chamam 7 homens sábios e faz um conselho para cuidar dos dízimos e das ofertas ali, em Atos capítulo 6. E aí, após eles terem feito esse conselho, a gente vê que a palavra de Deus se propagou e o evangelho começou a crescer, tá bom? Então, hoje na igreja também tem um departamento organizado para cuidar dos dízimos e a oferta, que é o bispado presidente, ele que cuida todas essas coisas. E, com certeza aqui, conforme descrito por revelação, também a questão aqui de se unirem para decidir o que vai fazer. Então, tem a questão aqui, a primeira presidência, o Quórum dos 12 e o bispado presidente, eles se unem para decidir o que fazer ali, tá bom? Claro que tudo isso por meio de revelação, tá bom? Como a própria revelação aqui mostra, tá bom? Então ele fala aqui, né? Continua. Por minha própria voz a eles, ou seja, quando diz pela minha própria voz a ele, Deus, ele participa ativamente nesse conselho para decidir o que vai fazer com os recursos. Então, Deus está no meio ali, é por meio de revelação, tá bom? Então, ainda que tenha um conselho para decidir ali, para ser coerente, para buscar a inspiração do Senhor, porque é por meio do Senhor que eles vão saber como utilizar esse recurso, o que eles devem fazer, construir templos, construir capela, fazer programas, né, de ajuda de ensino, né, Inglês Connect, BIU, né, fazer universidade. Então, isso é decidido ali em conselho por meio, conforme diz aqui, pelo Senhor, trazendo a voz a eles, tá bom? Então, aqui o Senhor diz essa revelação. Eu achei bastante coisa interessante aqui nessa revelação. A seção 120 de Doutrina e Convênio, todo ano ela é citada na Conferência Geral, tá bom? Porque a gente, aqui na seção 120, mostra uma transparência em relação ao uso desses recursos. Então, todo ano também é mostrado na igreja, na Conferência Geral, a transparência de como é usado esses recursos. Tá bom? Até mesmo na nossa ala, onde a gente fica na igreja, todo ano, no final do ano, sai um relatório. Aliás, você pode pedir esse relatório quando você quiser, que é o relatório dos seus dízimos e ofertas, tá bom? Mas mesmo se você não pedir, o bispo, no final do ano, ele vai mandar imprimir e te entregar. Aí, nesse relatório, você vai olhar todas as contribuições que você fez. Se tiver uma que estiver faltando, aí você deve apontar, olha, eu fiz uma contribuição, não está aqui, né? E aí, então, isso é como se fosse uma auditoria, né? Então, você sabe que os recursos que você fez não foi para a mão de ninguém, realmente foi depositado na conta da igreja ali para utilização desses fundos, conforme descrito por revelação aqui, tá bom? Então, eu trouxe a questão para nós aqui, né, só para dar um exemplo, na ala como acontece. Mas esse esclarecimento, né, também é prestado na Conferência Geral. Uma vez por ano. Nós temos 2 conferências anual, né, Conferência Geral, que é a de abril e a de outubro. Na primeira do ano, que é de abril, ou seja, na abril deste ano, de 2025, prestou-se conta do relatório dos dízimos e disposição das ofertas em relação ao ano de 2025. Tem o vídeo da conferência, né? Todo ano em abril tem ali, começa, né, a conferência trazendo essa transparência para nós, e é menos de 2 minutos, 1 minuto e 44, eu acho, segundos. Eu vou colocar aqui para nós vermos, né, para fazer parte aqui da aula sobre a conferência. Então, a seção 120 de Doutrina e Convênio, toda vez ela é citada na Conferência Geral, né, na Conferência de Abril, de todos os anos, que é para prestar conta. Eles falam, de acordo com dado por revelação na seção 120 de Doutrina e Convênio, eles prestam esse esclarecimento.
Eu vou colocar aqui porque é bem curtinho, tá bom? Aí a gente pode ver aqui juntos. Deixa eu colocar aqui no aplicativo. Aqui. Bom. Ok. Eu vou pôr o microfone perto aqui para sair a voz melhor. Bom, só um momento. Ah. Aqui, ajeitei. Para a primeira presidência da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Estimados irmãos, conforme ordenado por revelação e registrado na seção 120 de Doutrina e Convênios, o Conselho de Disposição dos Dízimos, formado pela primeira presidência, pelo Quórum dos 12 Apóstolos e pelo Bispado Presidente, autoriza a utilização dos fundos da Igreja. Os departamentos da Igreja fazem o uso desses fundos de acordo com os orçamentos, as normas e os procedimentos aprovados. A auditoria da Igreja, que é formada por profissionais credenciados e que atua de modo independente de todos os outros departamentos e entidades da Igreja, tem a responsabilidade de realizar auditorias com o propósito de garantir razoável segurança quanto às contribuições recebidas, às despesas feitas e à proteção dos recursos da Igreja. Com base nas auditorias realizadas, a opinião dos auditores da Igreja é a de que, em todos os aspectos materiais, as contribuições recebidas, as despesas e os discursos da Igreja no ano de 2024 foram registrados e administrados de acordo com as devidas práticas contábeis e com as normas e orçamentos aprovados pela Igreja. A Igreja segue as práticas ensinadas a seus membros de se manter dentro do orçamento, evitar dívida e economizar para momentos de necessidade. Respeitosamente, Departamento de Auditoria da Igreja, Jerry B. Larson, diretor administrativo. Muito bem. Eu separei aqui, deixa eu pôr o microfone aqui de novo, só um momento. Eu separei aqui parte, né, dessa fala aqui como para a gente estudar um pouco, tá bom? Deixa eu pegar aqui. Aqui, do relatório, né, do Departamento de Auditoria. Algumas coisas me chamou a atenção. A gente sempre vê na conferência, mas como eu peguei por escrito aqui também, aí eu falei, vou separar alguns pontos aqui para nós vermos, né? Primeiro, a aplicação pessoal aqui. Aqui ele falou que a igreja segue as práticas ensinadas a seus membros. Então, assim como a igreja está mostrando aqui no relatório, também é ensinado aos membros. O que é ensinado aqui que a igreja segue as mesmas práticas? E também é falta de coerência, né? A pessoa ensinar algo e não viver. Então, a igreja vive dessa maneira e ensina aos seus membros a viver da mesma maneira. Que maneira? Aqui falou... Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar as partes aqui do que eu coloquei aqui. A igreja segue as práticas ensinadas a seus membros. Aí coloca aqui, manter-se dentro do orçamento, ou seja, nós também não devemos gastar mais do que a gente recebe. Não pode acontecer isso, né? Se eu ganho R$2.000, vou gastar 3.000 todo mês. Não fecha essa conta. Então, a igreja ensina a gente a se manter dentro do nosso orçamento, a primeira coisa. E a igreja faz o mesmo também. Ela se mantém dentro do orçamento, ela não gasta mais do que ela recebe, tá bom? A outra coisa que é evitar dívidas. Evitar dívidas já é, então, no caso aqui, já entra na primeira parte que eu falei, porque ficar dentro do orçamento. Às vezes a gente gasta falando, não, mas mês que vem eu reponho, né? Então, você está fazendo uma dívida. Também aqui, então, está falando que a igreja não contrai essas dívidas. Nós também seguimos essas práticas e é ensinado aos membros também a evitar dívidas. E depois ele colocou aqui, economizar para momentos de necessidades. Bom, momentos de necessidades pode ser várias coisas. Então, por exemplo, eu tenho que guardar um pouco de dinheiro para uma necessidade. Porque, por exemplo, por mais que a pessoa possa pensar assim, mas você está sendo pessimista, né, que vai acontecer alguma coisa ruim. Olha, todo mundo fica doente. Quem tem filho sabe que uma hora ou outra vai ficar doente, vai precisar comprar um remédio. Então, a gente já tem que economizar, guardar
para que quando isso aconteça, e vai acontecer, toda criança fica doente, a gente fica doente, a gente tenha como comprar ali o remédio ou outra necessidade, né? É economizar já com esse sentido, para uma emergência, tá bom? Às vezes um carro quebra, tem a manutenção normal do carro, tudo, mas tem vezes que o carro quebra, então precisa ter ali um dinheiro de emergência para ajudar nessas coisas, tá bom? Então a igreja segue essas práticas aqui. Eu peguei alguns pontos aqui para nós falar rapidinho, né? O mesmo se dá... Aqui está falando, né, que mesmo que nós não administramos o fundo da igreja, né, a partir do momento que a gente doa, faz a nossa contribuição, a gente não tem como decidir o que vai fazer com esse dinheiro. Existe já um conselho que o Senhor chamou por revelação para decidir o que vai fazer. Mas aqui é uma aplicação para nós, né? Os outros recursos que nós temos, nós devemos entrar em conselho com a família, saber como devemos utilizar a parte de nossa renda também. Devemos administrar nossos recursos pessoais com sabedoria. Aqui falou sobre buscar a voz do Senhor nas decisões financeiras. Até no financeiro nós podemos buscar o Senhor. Assim como o Senhor, ele não deixa de participar na questão do dízimo. Tá bom? Ele que revela aos servos como deve ser utilizado o dízimo aqui. E nós devemos lembrar sempre que tudo vem dele, tudo vem do Senhor, tá bom? Aqui a gente viu também, falando, né, que existe um departamento de auditoria que atua de modo independente, que é desligado da igreja, ou seja, no sentido de que são pessoas que estudaram para isso e fazem a auditoria da igreja para que não haja desvio de dinheiro. Tá bom? Então, existe essa auditoria e aí, então, todo ano é esclarecido aí na conferência geral, tá bom? Que dessa auditoria que é feita, tá bom? E nós também podemos fazer uma auditoria, saber, para nós mesmos, né? No que eu usei, um orçamento realmente, né? Eu usei nisso, usei naquilo, para saber para onde foi o dinheiro, né? É isso também. Então aqui a igreja ela é muito rigorosa com isso, não se gasta nada sem ter uma nota para você prestar conta, né? Se eu faço uma atividade do coro de elders, sei lá, um churrasco, alguma coisa, eu tenho que pegar a nota de tudo e apresentar. E além do mais, o dinheiro está lá, mas não é meu, tá bom? Aqui é tudo do Senhor, eu não posso fazer o que eu quiser. Então, antes de utilizar o dinheiro da atividade, eu tenho que pedir permissão para o bispo vai analisar a questão da atividade, e aí ele vai falar, nós temos tanto para essa atividade, e aí então ele disponibiliza. Ele disponibilizando aí, sei lá, R$400 para fazer um churrasco para todo mundo, depois eu tenho que trazer a nota e prestar conta desse dinheiro aí, tá bom? Que do recurso para ter o reembolso. Bom, é isso. Eu gosto muito, né, do sistema da igreja, como é esclarecedor, como é tudo visível ali, a maneira que o Senhor faz, tá bom? Então eu amei estudar essa sessão aqui. Eu não pensei que uma sessão tão curta de um versículo daria tanto material, né? Que ainda tem coisa para falar, mas o nosso tempo tá reduzido, tá bom? Eu sou muito grato da maneira e a transparência que a igreja ela trata, né, esse recurso tão sagrado que é os dízimos e as ofertas. É esta mensagem que nós compartilhamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.